Feliz sábado. Acho que é a primeira vez que eu prego num sábado aqui na igreja, porque nas outras vezes sempre foi aos domingos, né? Domingos e quartas. E para mim é um prazer imenso, né? Estar com vocês aqui mais uma vez. Eu vejo a igreja com poucos membros hoje, por causa da programação, né, que aconteceu. E eu estava sentado ali, eu estava pensando, quando eu era mais novo, né, na fase da adolescência, quando a igreja estava pouca, né, eu pegava e ia para casa. Eu ia para casa, não, os irmãos não estão lá, eu ia para casa. Só que quando eu ia para casa, eu achava assim que eu ia para casa e o horário ia passar rápido, né? Não, vai para casa e daqui a pouco vai dar pôr do sol e começa mais uma semana. Mas não passa rápido. Não passava, né? Quando eu ia para casa, acontecia alguma coisa, ia para casa para tentar dormir, achando que o tempo vai passar rápido, não passa, né? E aí eu estava ali pensando, estava lembrando, né? Porque depois de muitas vezes também, né? Porque na igreja onde eu congregava, né, não tinha muitos jovens, né? E aí eu falei, não vou para a igreja não. Tem poucos jovens lá. E eu pensei, eu vou dormir até tarde, né? Você não consegue dormir até tarde. Parece uma coisa, né? Você não consegue dormir até tarde. E aí o Espírito Santo fica te incomodando para você ir para a igreja, né? E quando chegou um devido momento, eu achando assim, não, eu vou ficar por aqui mesmo, né? Quando era na adolescência, né? Ficar em casa mesmo. Mas não é o que Deus orienta, né? O que a Bíblia nos orienta? Orienta você ir à igreja, né? Não deixar ir congregar como de costume de alguns. É o que Paulo diz nas suas cartas, né? E é muito bom, irmãos. Nós estamos em pouca quantidade, né? Mas como o Acácio falou no começo, qualidade, né? É a qualidade em adoração ao nosso Deus. Então, para mim é muito bom. Eu gosto muito de vir à igreja aos sábados. Para mim é o culto onde é mais importância, né? Porque ali é o momento que você se separa em adoração ao nosso Deus. Né? E quando você vem à igreja, você participa das programações, né? Parece que o dia passa muito ligeiro. Né? Dá a impressão, não sei se você pensa assim, mas dá a impressão de que o dia passa muito rápido. E a gente vê que 24 horas de adoração ao nosso Deus é muito pouco. Em relação, né, aos dias que nós devemos dar também a adoração ao nosso Deus, com a importância do sábado. Curva a sua fronte, vamos falar com o nosso Deus. Senhor eterno Deus, a Tua palavra, Senhor, vai ser aberta nesse momento. Eu suplico, Senhor, humildemente, que eu diminua, o Senhor cresça nessa manhã. Que a Sua palavra possa tocar o nosso coração. Que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quando você escuta essa pergunta, você conhece Jonas? O que vem à sua mente? Eu gostaria que você falasse para mim. O que vem à sua mente? Quando eu falar assim, vamos falar sobre Jonas. O que vem à sua mente? Alguém pode falar? Profeta, homem de Deus. Quem mais? O que vem à sua mente assim, vamos falar de Jonas. O irmão falou aqui algumas já. Mas o que vem à sua mente? Pode falar, não sinta receoso, não tenha medo, pode falar. Sendo engolido pelo peixe. Olha aí, ó. Quem mais? Profeta, né? Sendo engolido pelo peixe. Fujão, né? Não estava vendo, não estava vendo. Muito bem, vocês falaram alguns pontos aí chaves da história, né? Se você não conhece a história de Jonas,
Eu aconselho você a ler o livro. É pouco, só é 4 capítulos. Dependendo da Bíblia, é uma página. Se você ajuntar, é 1,5 páginas ali de história. Mas olha só, além desses pontos que vocês comentaram, eu também pensava dessa forma, né? E penso, né, também dessa forma quando se fala de Jonas. Mas depois eu fui estudar a história para me entender o porquê que as pessoas falavam isso. Porque quando você chega na classe dos adolescentes, classe dos jovens, né, você está crescendo na igreja, muitos professores falam assim: ah, Jonas é o fujão, né? Jonas é o homem que foi engolido pelo peixe, né? Pelo tubarão. Muita gente fala tubarão, baleia. E eu ficava perguntando, mas por quê? E aí eu fui estudar a profundo o porquê que ele é conhecido dessa forma. Então a gente vai estudar a história de Jonas numa outra perspectiva. E aí no final eu vou fazer uma outra pergunta. Fechou? Então abra sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, fica antes de Miqueias, ali nos profetas menores. Amém? Jonas capítulo 1, versículo 1 fala assim, ó, vamos entender qual era o objetivo, né? Versículo 1 fala assim, ó: palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, tinha uma ordem, né? Diz assim, ó: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Vamos parar por aqui. Se você pegar outras histórias de outros profetas, outros servos de Deus, e comparar com a história de Jonas, você vai ver que a ordem é a mesma. Muitas delas, as ordens eram a mesma. De ir e pregar. Eu acho que vem algum personagem na sua cabeça, aí na sua mente, de que Deus pediu para muitos outros homens a ir a outros lugares pregar. Concorda comigo? Concorda, né? E no verso 3, você vê que a reação de Jonas é diferente dos outros personagens bíblicos. O versículo 3 fala assim, ó: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aí eu me perguntar, vamos parar por aqui. Eu me perguntei, por que Jonas fugiu em comparação a outros personagens? Aí vem a resposta está no versículo 2. A grande cidade de Nínive. Agora olha para cá. Você conhece, ou já ouviu falar, ou já estudou sobre os ninivitas? Alguém já estudou? Já ouviu falar já? Não? Os ninivitas, eu fui procurar, né, para saber o porquê que Jonas pensava dessa forma. Os ninivitas, eles eram conhecidos como um restante de cada povo. Era um pouco dos fariseus, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Mas na época era sobre os amalequitas, né? Era um restante dos saduceus. Então era um restante de cada povo. Os ninivitas era a junção de muitos povos e a grande maioria deles adorava outros deuses, certo? Então os ninivitas, eles eram conhecidos dessa forma, né? Um pouco de cada povo, e se juntaram, se tornou as grandes cidades de Nínive. Os ninivitas, eles eram antecessores dos babilônicos.
Se você já estudou os babilônicos, né, que Nabucodonosor, você sabe que era um povo muito complicado, né? Um povo bem complicado, bem terrível de se lidar. Então, você já começa a analisar que a grande cidade de Nínive não era apenas uma cidade. Tinha algo por trás dessa cidade, né? Deuses, adorações pagãs, né? Tinha também um outro ponto. Nessa cidade não entrava profetas. Nessa cidade eles não aceitavam homens que falassem de Deus, Deus verdadeiro. Eles não aceitavam. Em suas muralhas, aonde tinha aqueles arpões, que eu acho que você deve ter assistido já algum filme de guerra, em comparação aos antepassados, né? Você analisa, até estudando esse livro de história, você analisa que naquelas cidades, muitas vezes, tinha arpões. Nínive também era a mesma coisa, só que nesses arpões tinha cabeças de profetas. Pessoas que queriam pregar a verdade, eles cortavam a cabeça e colocavam lá naqueles arpões, simbolizando que naquela cidade não poderia entrar a verdade, né? Então, você analisa aqui que Nínive não era uma simples tarefa, certo? Aos nossos olhos, aos olhos humanos, não era uma simples tarefa. Era uma tarefa bem que complicada, né? Aí eu jogo agora a pergunta para os irmãos, porque eu joguei para mim também. Você iria para essa cidade? Seja sincero, aos olhos humanos, você iria para essa cidade? Oi? Porque era uma cidade difícil, onde tinha adorações pagãs, não entrava o evangelho, era um pouco de cada povo, e você sabe que naquela época em que você estudando as histórias, você sabe que quando um povo dizia que aquele Deus era o Deus dele, não tinha nada que fazia ele mudar de ideia, a não ser algo sobrenatural, que foi o que aconteceu lá com Elias. Quando os 400 homens falaram que, não, o Deus Baal é o nosso Deus, eles só acreditaram quando caiu o quê? Saiu o quê? Fogo do céu. Era coisa sobrenatural que fazia eles mudar de ideia. Então, era um povo bem difícil, né? E aí você analisa que Jonas, ele fugiu. E eu fiquei pensando, eu acho que também fugiria. Ao olhar humano, nós podemos fugir. Mas também tem outro ponto interessante. Aqui. Jonas, você conhece a história, sabe que ele fugiu, né? Ele foi engolido pelo peixe. E depois ele foi pregar novamente. Se você virar aqui a página, no capítulo 3, versículo 1, ela diz assim, ó: palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Olha só um detalhe interessante. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava dizendo: ainda 40 dias Nínive será destruída. Eu gostaria de relatar aqui alguns pontos interessantes. Quando Jonas foi chamado pela primeira vez, ele fugiu, né? Ele foi para outro lugar, pegou outro navio, você conhece ali a história, pegou outro navio. E começou a acontecer, na verdade, uma tempestade. E aqueles homens que estavam com ele no navio, eles não adoravam o Deus verdadeiro, adoravam outros deuses. E na cabeça deles, vamos lançar sorte para saber por que está acontecendo. E a sorte caiu para quem? Para Jonas. Jonas estava tranquilo. Muito tranquilo. Agora vem um ponto interessante para nós. E aí você pode
Acho até estranho que eu vou falar, que vou mudar um pouquinho aqui o rumo da mensagem, para falar esse ponto. Irmãos, quando alguém está em pecado, está em algum pecado obscuro, né, escondido, não pense que Deus não sabe. Não pense que Deus não vê. Ou não pense que as pessoas que estão ao seu redor não vai ser afetada, porque vai. Irmão. Jonas, ele sabia que ele estava fugindo. A tarefa com certeza não era fácil, mas ele tinha um conhecimento bíblico, mas ele sabia que estava fugindo. E ele sabia que estava errado. E ele não se atentou com os homens que estavam ao redor dele. Ou seja, a consequência não veio só para ele, veio para aqueles que estavam ao redor dele. Né? E ele ficou tranquilo, achando que nada ia acontecer, achando que não ia ter consequências. E o pecado faz isso, ele faz você achar que está tudo certo, está tudo tranquilo, só eu sei mesmo, né? Então, não, irmãos, não dá certo, isso não vai adiante. Você pode tentar querer prosseguir, até consegue, mas chega lá na frente, a consequência ela vem. E muitas vezes pode vir até em dobro. Então, você pode analisar que pode acontecer de você tentar fazer alguma coisa. Isso é sério, irmãos. Você pode tentar fazer alguma coisa de algum departamento e nunca dá certo, irmãos. Nunca dá certo, não avança. Não sei o que acontece. É o momento de você analisar, orar, pedir a orientação do alto dos céus, certo? Para que Deus possa estar ajudando os irmãos. Porque isso acontece, irmãos. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar isso daqui. Porque isso é uma coisa que se tornou algo natural. Se tornou algo natural. E você só percebe quando acontece. Né? Então, Jonas, a história de Jonas não é só simplesmente, o Jonas fujão, peixe, tudo. Não. A história de Jonas ensina muitas coisas. E uma delas é essa. Não devemos acatar o pecado e deixar ele lá obscuro, achando que só deixando lá por estar, achando que vai resolver. Não resolve. O que resolve é você confessar. E o que foi que o Jonas fez? Ele confessou. Ele falou para os homens, estou fugindo de uma tarefa que Deus pediu para eu fazer e eu decidi não fazer. Então, por isso está acontecendo isso. Agora, tem uma coisa interessante que no Espírito de Profecia nos conta, é que Jonas também não queria ir pregar na cidade de Nínive, porque nessa cidade Deus tinha dado uma sentença. Qual era a sentença? Que a cidade ia ser destruída depois de 40 dias. Não era assim? A cidade de Nínive vai ser destruída depois de 40 dias. Jonas não queria ir porque não adiantaria na cabeça dele. Eu não vou pregar para Nínive porque eu sei vai ser destruída. Por que eu vou pregar então? Para que eu vou lá me arriscar pregar para uma cidade que eu já sei que vai ser destruída? Agora vem outra lição para nós. Outra lição importante. Irmãos, todas as pessoas, elas são importantes para Deus. Todas as pessoas. E você viu aqui no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 3, você viu, aqui Jonas se levantou, foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade muito importante. Ou seja, todas as pessoas, irmãos, não só os que estão na igreja, não só aqueles que vêm à igreja, mas todas as pessoas, elas são importantes para Deus. E muitas das vezes nós olhamos com um olhar de julgador, né?
nós olhamos assim, já preguei para aquele ali várias vezes, já visitei, já dei estudo bíblico, ele já participou de vários evangelismos e nunca se decide. Irmãos, o nosso trabalho é levar a mensagem. O nosso trabalho não é de julgar, por enquanto. Porque se você sabe, se você fez estudo bíblico, né, você que está conhecendo a igreja agora, você sabe que o momento de julgar não é agora. É após a vinda de Cristo. Porque nesse momento nós estamos sendo julgados. Certo? Então, qual é o nosso trabalho? É levar. Ou seja, as pessoas que estão ao nosso redor, ao redor da igreja, elas também são importantes. São importantes. E eu tenho certeza de que um dia o Espírito Santo te alcançou. O Espírito Santo chegou até você e te mostrou a verdade. Assim como ele mostrou para mim e para você, também ele quer mostrar para outras pessoas. Né? Então, Jonas, ele não queria ir lá pregar, porque a cidade já ia ser destruída. Então, que adianta? É a mesma coisa hoje, nós olhamos para outras pessoas. Não vou pregar porque já preguei. Não adianta mais, aquela pessoa não... Entendeu? Então, muitas vezes nós olhamos nessa visão. E você vê ali, no versículo 4, de capítulo 3, versículo 4, de que a cidade, Jonas percorreu a cidade a caminho de um dia. O Espírito de Profecia conta que Jonas pregou tão rápido, que uma cidade que era para pregar em 3 dias, ele pregou em um dia. Ele pregou, vou pregar rápido aqui mesmo, vai ser destruído mesmo, vou pregar rapidão e pronto, já terminou. Fiz meu trabalho, fiz minha parte. Sabe que isso acontece hoje? E às vezes eu estava estudando essa história, eu estava pensando, meu Deus, acho que muitas vezes eu pensei assim, de querer agir rápido, porque eu sabia que não adianta. E querer imaginar que aquela pessoa não é importante para Deus. Sabe, irmãos, quando nós assumimos a responsabilidade de estar líderes na igreja, nós também estamos assumindo a responsabilidade das pessoas que estão ao nosso redor. Isso é muito sério. Porque Deus, ele cobra, irmãos. Deus, ele é um Deus justo. Ele dá a função, mas também ele cobra. Nós somos líderes na igreja, nós devemos fazer nosso papel, né? O que Deus pede? Faça o que Deus orienta. O que orienta? Levar o evangelho a todas as pessoas. Isso está no livro de Mateus, capítulo 28. A todas as pessoas. Não é só os da igreja, não é só os do pequeno grupo, né? Não é só os meus vizinhos, mas é todas as pessoas. E muitas vezes nós caímos no momento de classificar as pessoas. É o que Jonas fez. Ele classificou a cidade de Nínive, dizendo que não havia necessidade de pregar. Então, você observa que uma cidade aonde tinha adorações pagãs, aonde matavam pessoas, que pregavam o evangelho, Deus deixa muito claro no versículo 3, que essas pessoas, elas eram importantes para ele. Elas eram importantes. Ao decorrer da história, dos livros, você vai vendo que esse pensamento, ele persistiu até quando Cristo veio à Terra. Se você pegar nos evangelhos, você vê que os fariseus também tinham esse pensamento. De que o quê? Só quem ia se salvar, quem estava na igreja. Só quem tinha direito de salvação, de ir ao céu, era só os fariseus. Né? Era só aqueles que estavam na igreja. Para eles, os gentios, que no caso os gentios naquela época eram as pessoas que não eram da igreja. Para eles, os gentios não tinham direito de salvação. Então esse pensamento, ele persistiu até o tempo de Jesus e persiste até o tempo de hoje. Você deve ter visto algo parecido.
ou até feito algo parecido, misericórdia, em achar que só os que nós estamos na igreja é o que tem direito de salvação. Não é, irmãos. Não é. Nós vemos aqui que Deus deixa muito claro com relação a isso, né? E é algo sério. E além disso, Deus queria ensinar Jonas de que ele vê tudo. Deus vê tudo, né? De que aquelas pessoas, Jonas, ele era um instrumento para levar a mensagem. Agora tem um detalhe interessante, é que Jonas foi engolido pelo peixe, né? Quem aqui gosta de assistir... Esqueci o nome do canal agora. Animal Planet. Quem gosta de Animal Planet aqui? Eu gosto. Sobre os animais, né? Muitas vezes a gente reúne a família e está passando na televisão ou até no canal fechado, né? Sobre os animais, né? E eu gosto de assistir e ver ali como é que funciona o mundo animal, né? Agora, deixa eu perguntar para vocês aqui, você conhece algum peixe que pode engolir um homem? Engolir um homem e passar 3 dias na barriga de um peixe? Conhece? Até hoje, a ciência não conseguiu identificar que peixe é esse, né? Muita gente fala que é a baleia, né? A baleia azul, a grande baleia azul. Mas ela não tem condições, irmãos. Isso aqui é só um momento fora da mensagem, para a gente, né, pensar uma coisa interessante. A baleia azul não tem como, irmãos, engolir um ser humano. Porque a passagem é muito pequena. Você pode ver que a baleia azul se alimenta mais de sardinhas, né, peixes pequenos. É o que passa. Mas eu, no meu pensamento, estava estudando, pensando assim, ó, Deus, ele é capaz de fazer tudo, né? Existe muito espaço dentro do oceano que a ciência não consegue e nunca conseguiu chegar até hoje, pela profundidade que tem. Qual é o mais fácil? Eu estava pensando em casa. Qual é o mais fácil? É que Deus poderia muito bem trazer um peixe lá das profundezas do oceano e simplesmente para engolir Jonas, ficar 3 dias na profundeza do oceano e depois chegar lá na praia de Nínive e jogar ele. É o mais provável, no meu pensamento. Porque nas profundezas do oceano, a ciência nunca chegou, né? Então, lá existem muitos mistérios. Muitos mistérios. Existem mais mistérios do que nas galáxias, né? Então, é o mais provável. Não sei se você pensa algo diferente, mas é algo interessante de se pensar, né? Mas voltando aqui para o pensamento da mensagem. Primeiro ponto, recapitulando, né? Não devemos dar cabo ao pecado. O pecado, ele tem consequências, e não só nós, mas quem está ao nosso redor. No capítulo 3, nós entendemos que Deus, ele tem planos importantes, pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que estão ao redor da nossa igreja. Elas são importantes para Deus. E em terceiro lugar, terceiro ponto, não devemos fazer as coisas de Deus como algo que seja do cotidiano. Acho que é a melhor palavra, do cotidiano. Vou fazer as coisas aqui rapidinho, é só fazer isso aqui, pronto e acabou. Não. O que Jonas fez? Ele pregou a cidade de Nínive que era 3 dias, né? Pregou em 1 dia. Ele não estava se importando com o que a mensagem podia impactar. E você sabe da história, a cidade de Nínive foi salva, né? Os ninivitas decidiram adorar a Deus, decidiram aceitar o chamado e a cidade não foi destruída. E sabe o que é interessante? No Espírito de Profecia conta que Jonas ficou chateado. Ele ficou chateado porque, olha só, analisa comigo. Ele recebeu o chamado, fugiu, foi engolido pelo peixe, ficou 3 dias na barriga de um peixe, depois foi vomitado, né, na praia, foi lá, pregou, arriscou sua vida, a ponto de morrer. Depois, Deus fala para ele assim, ó, não precisa não, a cidade vai ser salva. Ele ficou chateado. Falei, poxa,
Para que eu fui pregar naquela cidade se Deus falou agora que ela vai ser salva? Jonas ficou chateado, irmãos. E sabe o que é interessante? É que Jonas não tinha entendido a mensagem. A mensagem era para Nínive, mas também era para ele. Era para ele entender que não é só ele que se salva. Não era só ele que tinha o direito de salvação. Como eu falei, esse pensamento ele vem persistindo na humanidade, em achar que só as pessoas que estão dentro da igreja é que têm direito de salvação. Deus queria ensinar para Jonas, aquelas pessoas lá, elas são importantes para mim. Mas além disso também, você é importante. Faça o trabalho com amor. É o que estava faltando para Jonas. Ele não estava indo lá com amor, estava indo lá para vou fazer por fazer. E se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, também não me importa. É isso que Deus queria mostrar para ele. Né? E você sabe ali que depois disso, a cidade não foi destruída, né? Foi salva. Que você vê no versículo 5 do capítulo 3, versículo 5 em diante, você vê ali o subtítulo fala, o arrependimento dos ninivitas. Existe uma passagem, né, que fala que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Né? Deus fica muito feliz quando há batismo, né, na igreja, quando pessoas aceitam o evangelho. Mas também fica mais feliz ainda quando dedicamos e aceitamos que aquelas pessoas que estão lá fora são importantes. Claro que nós entendemos que existem muitas pessoas que são usadas pelo inimigo para fazer a maldade. Infelizmente, isso acontece. Por causa do quê? Do pecado. O pecado, irmãos, ele traz uma destruição física, mental e espiritual. Então, Deus ele quer mostrar para nós esses 3 pontos interessantes. E aí, como eu falei no começo, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Repetir a pergunta. Você pregaria para a cidade de Nínive? Agora você pensa diferente, né? Pensa diferente. No começo, eu acho que eu fugiria. Mas agora pensando, depois dessa forma que eu vi, não. Eu pregaria. Pregaria, porque essas são importantes para Deus. Né? Na igreja hoje nós temos muitos trabalhos, muitos cargos. E nós temos aí eu vou relatar um deles, né? Que é o Impacto de Esperança. Que é o que acontece todo ano. As igrejas separam um sábado destinado à entrega dos livros, né? E eu acho que você já deve ter conhecido ou ter visto um testemunho, né, de alguém que aceitou o evangelho através desse projeto Impacto de Esperança. É onde você entrega um livro e a pessoa lê em casa, vai estudando. Pessoas que você achava assim que seria algo impossível. Seria algo impossível, irmãos. Você vê um testemunho, a pessoa que roubava, matava, pegou o livro e leu. Então, quando acontecer esses projetos na igreja, esses momentos, vamos dedicar, irmãos. Vamos fazer aquilo que Deus nos pede, né? Porque lá na igreja, onde eu frequento, existem muitos meninos e meninas que são adolescentes, que esse mundo oferece muita coisa boa, mas que no final o livro de Provérbios fala o quê? Há caminhos que para o homem parecem caminho bom, mas no final é caminho de morte. Então, nós devemos ser luz para essas pessoas. Luz para muitas pessoas que ainda falta aceitar a Cristo, possam aceitar. Amém? Vou cantar um hino agora, um louvor, nosso Deus, que fala, eu preciso tanto de Ti. Nós precisamos tanto do nosso Deus. Preciso tanto de Ti,
tua presença, pois reconheço que eu nada sou sem ti. Minha vida te entreguei, rendido estou, a tua vontade faz teu querer em mim. Estou em tuas mãos, e diante da tua glória, meu desejo é te adorar. Molda-me, transforma-me, quero ser semelhante a ti. Que o meu viver e tudo em mim reflita a tua glória, Senhor. Tu és o meu Deus e eu sou teu Senhor. Preciso tanto de ti, minha alma anseia a tua presença, pois reconheço que eu nada sou sem ti. E diante da tua glória, meu desejo é te adorar. Molda-me, transforma-me, quero ser semelhante a ti. Que o meu viver e tudo em mim reflita a tua glória, Senhor. Tu és o meu Deus e eu sou teu Senhor. Transforma-me, quero ser semelhante a ti. Que o meu viver e tudo em mim reflita a tua glória, Senhor. Tu és o meu Deus e eu sou teu Senhor. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, aqui, Senhor, nessa manhã adoramos a Ti, louvamos o Teu nome e nós agradecemos pelas bênçãos derramadas na nossa vida durante toda a semana. Nesse sábado, Senhor, nós queremos ficar mais próximo de Ti, nós queremos fazer a Tua vontade e entendemos que nessa manhã muitas pessoas que estão ao nosso redor, elas são importantes para Ti. Assim como o Senhor nos chama, assim como o Senhor nos convidou há um tempo,
em aceitar a tua palavra, aceitar a salvação em Cristo Jesus, muitas pessoas também vão olhar para nós. Nós queremos ser instrumento nas tuas mãos. Por favor, nos ajude a fazer a tua vontade e não a nossa. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.